Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Queria fazer uma pergunta para vocês, amém? Como você escolhe alguém para prestar um serviço para você? Você tem que dar uma missão para essa pessoa, você precisa, não sei, fazer alguma coisa lá na sua casa, você precisa de um prestador de serviço. Como que você escolhe essa pessoa? Você busca indicação, né? Você avalia quem tem um melhor serviço, um melhor resultado. Tal pessoa faz bem, né? Você procura aquela pessoa que é menos problemática, que vai te dar menos dor de cabeça, não é? Tipo, não faz assim? Quando eu era professora, eu dei aula há muitos anos, né? Hoje não leciono mais, mas quando eu era professora, eu lembro que sempre a gente precisava de uma criança para fazer as coisas para a gente. Porque não dava para ficar saindo da sala. Tem professor aqui? Alguém que dá aula? Levanta a mão aí. Não é assim, gente? Dá para ficar saindo? Não dá para largar todas as crianças sozinhas e sair da sala. Então, o que a gente faz? Você arruma um ajudante oficial. E, normalmente, eu lembro que eu escolhia a mesma criança todas as vezes. Por quê? Porque você escolhe a criança mais boazinha, mais calminha. Porque se você pegar aquela criança muito agitada, você corre um sério risco de pedir para ela fazer alguma coisa e acontecer uma catástrofe, não é assim? Aquela criança mais agitada ou a criança mais esquecida, uma criança muito esquecida, olha, vai lá na diretoria, busca uma folha de sulfite para mim, a criança é esquecida. Chegou no meio do caminho, o que ela vai fazer? Vai se distrair, né? Vai se distrair com alguma coisa. Então, a gente nunca pedia para essas crianças, sempre pedia para aquelas crianças que eram destaque, que sempre sabia tudo, que era boazinha, que não ia fazer nenhuma bagunça pelo caminho, né, que não ia fazer nenhuma arte, para a gente não correr riscos, não é assim? Mas como será que o Senhor Deus escolhe pessoas para cumprir missões? Será que Ele usa o mesmo critério humano que nós usamos? Será que Ele fica lá do céu assim, espera aí, deixa eu ver lá. Deixa eu olhar a igreja Ágape, quem está lá. Eu estou precisando levar alguém até lá o Paraguai. Deixa eu olhar lá a igreja Ágape, quem está lá. Deixa eu ver quem está bem bonzinho, quietinho, não reclama de nada. Será que Deus olha e faz assim? Quem tem bons resultados, aquele que faz tudo muito bem feito. Será que é assim que Deus escolhe para dar uma missão? Será que os critérios de Deus para entregar uma missão para alguém são os mesmos critérios que os nossos? Vamos pensar pela palavra do Senhor, amém? Eu anotei aqui alguns que eu me lembrava. Gideão, ele era o menor da casa dele, o menor da sua tribo, mas sabe por que Deus chamou Gideão? Porque quando os midianitas atacavam o povo dele, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava malhando, separando trigo no lagar que pisa a uva, para fazer vinho. Então, para salvar a comida, para não perder a comida, ele estava escondido, malhando trigo no lagar. Ele estava servindo, trabalhando. E aí Deus olhou Gideão lá e falou, olha, esse meu filho está me servindo. E chamou Gideão. Agora, Isaías, quando Deus chamou Isaías, já foi diferente. Para Isaías, ele não chegou e chamou Isaías e entregou uma missão. Primeiro ele falou assim, eu preciso de alguém que vá. Quem pode ir por mim? E a quem enviarei? E Isaías fez o quê? Falou, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ele foi o quê? Disponível para Deus. Gideão, ele fez 1000 provas com Deus antes de obedecer o chamado. Isaías já não. Foram chamados diferentes, pessoas diferentes, características diferentes. E quando Deus chamou Saul? Quem estava no último culto, o apóstolo Davi ministrou falando de Saul,
que Saul ele era um filho de um homem muito rico, de posses. Era bonito, ele era assim um destaque na sociedade, né? E Deus chamou Saul para ser o primeiro rei de Israel. Mas aí, enquanto ele ministrava, eu fiquei ali no meu lugar pensando, falei, mas olha que paralelo que Deus fez. Deus é demais. Ele chama Saul, que era o exemplo da perfeição, né? Bonito, alto, robusto, né? Não sei o que mais. Filho de um homem rico. Ainda assim, ele se sentia pequeno, né? Porque era da menor tribo. Mas, em contrapartida, Deus vai lá depois e chama quem? Davi. Quem que era Davi? Pastor de ovelhas. Um garoto. Filho mais novo nem o pai dele considerou que ele poderia ser rei. Chamou todos os irmãos para ver qual deles era o rei, mas Davi ele não chamou. Jessé teve que falar assim, mas não está faltando nenhum. Jessé não, Samuel, o profeta falou, mas não está faltando nenhum filho. Aí Jessé lembrou que tinha Davi. Nossa, eu tenho Davi. Está lá no campo, né? Davi está lá. Era esquecido até pelo pai. Pequenininho, de gentil presença, atrevido, né? Que foi lá enfrentar Golias na guerra. Corajoso. Mas cada um de um jeito diferente. Cada um com uma característica. Todos cheios de defeitos. Todos os homens que a Bíblia cita, Deus não esconde as falhas e as características de cada um. Então, eu só posso imaginar que Deus não escolhe homens e mulheres como a gente. Que Deus não fica lá procurando o que está mais cheirosinho, o que está mais bonitinho, o que está mais arrumadinho, que faz tudo mais certinho para escolher. Eu creio que Deus escolhe homens que têm o coração quebrantado. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não rejeitará. Ele não rejeita, ele não resiste. É a única coisa que move o coração de Deus. É um coração quebrantado. Quando Jesus chorou, quando Lázaro morreu e Jesus chegou, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas ele vendo os homens, os judeus chorando por Lázaro, ele vendo os corações quebrantados pela dor, Jesus chorou. Porque ele não resiste a um coração quebrantado, amém? E eu queria compartilhar com vocês a história de um homem que a maioria deve conhecer, né? Se alguém não conhece, vai conhecer hoje, em nome de Jesus. A história de Jonas. Vamos abrir no livro de Jonas? Jonas 1. Irmãos, eu estou com uma versão da Bíblia, Bíblia Judaica Transliterada. Ela é um pouco diferente. Há um tempo atrás, o apóstolo comentou aqui que o nosso cérebro, ele fica no automático, né? Quando a gente lê a mesma versão da Bíblia, a gente já conhece a história e automaticamente já vai deduzindo, né? Então, achei interessante eu ler numa versão diferente. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas eu ler nessa versão diferente, porque eu mesma, enquanto lia, para mim foi novo, porque era uma versão, então meu cérebro já não deduzia, tá bom? Deixa eu achar aqui, Jonas, só um minutinho. Achei. Amém. Então, nós vamos compartilhar a história de Jonas. Jonas, um homem de Deus, chamado por Deus. Mas vamos ver se o Jonas era o mais bonzinho da sala de aula de Deus. Jonas 1. A palavra de Adonai veio a Ioná. Tem alguns termos aqui que estão em hebraico. Então, já me perdoem a pronúncia, tá? Se eu errar. A palavra de Adonai veio a Ioná, o filho de Amitai. Prepare-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a ela sua impiedade, chamou minha atenção. No entanto, Ioná, que é Jonas, a fim de sair da presença de Adonai, que é o Senhor,
preparou-se para fugir para Tarse. Ele desceu até Iafo, encontrou um navio de partida para Tarse, pagou a passagem e entrou a bordo, desejando viajar com eles a Tarse e fugir da presença de Adonai. 4. Contudo, Adonai enviou ao mar um vento violento, criando uma condição tão tempestuosa que ameaçava fazer o navio em pedaços. Os marinheiros estavam com medo e cada um clamava a seu Deus. Eles jogaram a carga do navio ao mar para facilitar seu controle. Enquanto isso, Ioná desceu ao porão, onde ele se deitou e adormeceu com rapidez. No meio de uma tempestade, Jonas foi para o porão do navio e dormiu. O capitão do navio o encontrou e disse: "Por que você está dormindo? Levante-se, invoque ao seu Deus. Talvez ele se lembre de nós para não morrermos." Todos estavam invocando seus deuses. E Jonas foi dormir, porque ele sabia o que estava acontecendo. Então eles disseram entre si: "Venham, façamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado por essa calamidade." Eles lançaram sortes e Jonas foi o escolhido. Eles lhe disseram: "Diga-nos agora, por que esta calamidade nos sobreveio? O que você faz? De onde vem? Qual é o seu país e o seu povo?" Ele lhes respondeu: "Sou hebreu e temo a Adonai, o Deus do céu, que criou o mar e a terra seca." Nesse momento, os homens ficaram muito temerosos e lhe disseram: O que foi que você fez?" Pois os homens sabiam que ele tentava fugir da presença de Deus, pois ele lhes dissera isso. Eles lhes perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Pois o mar estava cada vez mais bravo. Peguem-me, e ele lhes disse, "e me lancem ao mar, então o mar se acalmará. Pois sei que esta tempestade terrível lhes sobreveio por minha culpa." Mesmo assim, os homens remaram com mais força, tentando alcançar a costa. No entanto, eles não conseguiram, pois o mar continuava violento. Por fim, eles clamaram a Deus: "Por favor, Adonai, por favor, não nos permitas perecer por causa da morte deste homem. Não nos culpe pelo derramamento de sangue inocente, pois tu, Adonai, fizeste o que achaste justo." Então eles pegaram Jonas, e lançaram no mar. E a fúria do mar cessou. Tomados por um grande temor de Adonai, eles ofereceram sacrifício a Deus e fizeram votos. O que aconteceu? Deus deu para Jonas uma missão. Eu creio, irmãos, a Bíblia fala que ele era um profeta de Deus, né? Ele era um enviado a entregar uma mensagem, ele era um profeta de Deus. A gente vai ler mais textos que vão nos mostrar que Jonas tinha um relacionamento com Deus. Ele se relacionava com Deus. Mas, quando Deus mandou ele ir a Nínive, pregar a palavra, pregar o arrependimento, ele se recusou. Existem muitas especulações sobre as razões pelas quais Jonas se recusou, né? O povo de Nínive era um povo inimigo dos judeus. Alguns acreditam que ele sabia que Deus ia perdoar, então a profecia dele não teria validade, ele ia profetizar e não ia acontecer. Então, a gente especula várias coisas, mas a Bíblia não fala. A verdade é que a Bíblia não fala o motivo real pelo qual Jonas não queria ir. Poderiam ser esses motivos? Poderia ser apenas porque era um povo inimigo de Israel, dos judeus? Ou pode ser até, isso é uma especulação minha, tá? Que ele tivesse problemas maiores com o povo de Nínive, entende? Problemas pessoais. Porque a ferida que Jonas tinha contra o povo de Nínive era muito grande. A ponto de ele falar: "Olha, para os homens do barco, o problema sou eu, me joguem no mar." A nossa mente, que já sabe o final da história, já pensa assim: ok, ele pediu para ser jogado no mar porque ele seria salvo, mas Jonas não fazia ideia que ele seria salvo. Quando ele pediu para ser jogado no mar, ele pediu não para Deus dar uma chance para ele ir para Nínive. Ele pediu para morrer.
Porque os homens, inclusive, pedem perdão pela morte dele. Porque o mar estava tão furioso que não tinha chance de Jonas se salvar. Então, além de tudo, irmãos, Jonas era um homem falho. Nesse momento estava sendo desobediente a Deus, porque Deus tinha dado uma missão para ele e ele não obedeceu. Mas ainda assim, Deus tinha dado uma missão para ele. Ainda assim, Deus havia o escolhido. É lógico, é óbvio, que se ele se recusasse a obedecer a Deus, ele ia acertar as contas com o Senhor, como ele teve que passar pela dificuldade. E talvez Deus mandasse outra pessoa, mas no fim ele se arrepende e obedece. Mas o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente é muito problemático. Uma pessoa que, para não ver um determinado povo ou uma determinada pessoa arrependida dos seus pecados, prefere morrer. Vocês concordam comigo que Jonas estava com grandes problemas? Com grandes feridas na alma? Ele estava com uma ferida muito grande na alma. Ele estava depressivo. Porque ele estava preferindo morrer a ter que ir levar a palavra de salvação àquele povo. Olha só. Que grave o que ele estava vivendo. Mas ainda assim, pelas razões que só Deus conhece, foi ele que Deus escolheu. E eu creio que foi uma forma de Deus tratar a vida de Jonas. Porque Deus ama Jonas, amava Jonas. E aí no capítulo 2, quando ele já cai no mar, Adonai preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Do ventre do peixe, Ioná orou a Adonai, seu Deus, ele disse, olha a oração dele, da minha aflição clamei a Adonai e ele me respondeu. Do ventre do Sheol eu gritei, e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste nas profundezas no coração dos mares. E o dilúvio envolveu-me. Todas as tuas ondas bravas passaram sobre mim. Eu pensei, fui banido da tua vista. No entanto, olhei mais uma vez para o teu santo templo. As águas cercaram-me, ameaçaram a minha vida, as profundezas se aproximaram de mim. Algas marinhas enroscaram-me a minha cabeça, e desci as profundezas das montanhas até a terra cujas trancas me poderiam ter encerrado para sempre. Ele quase morreu. Mas tu me trouxeste vivo do abismo, Adonai, meu Deus. Enquanto minha vida se esvaía, eu me lembrei de Adonai. A minha oração chegou a ti, em teu santo templo. Quem adora ídolos vãos, desiste da tua fonte de misericórdia. Mas eu expressei minha gratidão com alta voz. Santificarei a ti, pagarei meus votos. A salvação vem de Adonai. Então Adonai ordenou ao peixe, ele vomitou Ioná na terra seca. Jonas quase morreu, ele quase morreu. Mas naquela hora que Deus teve misericórdia, resgatou Jonas, Jonas se lembrou do santo templo. Para os judeus, o santo templo simboliza a presença do Senhor, a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele lembrou quem é que o havia enviado, o poder de Deus. Ele lembrou do santo templo. E ele se arrepende, né? E ele diz assim, eu pagarei meu voto. Irmãos, para pagar um voto, você tem que ter feito um voto. Certamente, Jonas, antes dessa história de Nínive, ele tinha uma relação com Deus. Ele tinha um voto com Deus. Ele era servo de Deus. Irmãos, o fato de nós conhecermos a Jesus, o fato de nós estarmos na igreja, não nos isenta de passar por problemas. Não nos isenta de, em algum momento da nossa vida, nos sentir tão tristes,
ou tão magoados com alguém, ou tão feridos, não nos isenta. Deus nunca falou isso. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que cura feridas, que nos ajuda a perdoar, que nos ajuda a cumprir os nossos votos. Às vezes a gente está aqui na igreja e alguém faz algo que nos magoa, nos fere. Você está lá no ministério, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, e alguém faz alguma coisa que te fere, aí a primeira coisa que você pensa é o quê? Vou sair daquele ministério. Vou deixar de servir, porque o irmão fez aquilo, me feriu. Mas, se foi Deus que pediu para você estar lá, meu irmão, Deus vai curar essa ferida, porque você tem que cumprir o seu voto. Se você se comprometeu com o Senhor, num serviço, você tem que cumprir o seu voto. E Jonas entendeu isso, ele falou, olha o que eu estou fazendo. Quando eu cheguei perto da morte, que eu lembrei do Senhor Deus. Eu lembrei do Senhor Deus. E aí ele fala, eu pagarei os meus votos. Opa! Era tudo que Deus precisava ouvir. Vai pagar seus votos, Jonas. Eu tenho uma cidade inteira para salvar, Jonas. Você vai pagar seus votos? Irmãos, Deus podia ter desistido de Jonas. Rapaz, Deus podia ter desistido ali. Se Deus escolhesse as pessoas igual a gente escolhe, não é verdade? O quê? Está preferindo morrer do que me obedecer? Pode ficar por aí mesmo, nas águas, não é? Mas não, Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele quer que todos se salvem. E Deus não desistiu de Jonas. A hora que Jonas reconheceu, a hora que Jonas deixou Deus mostrar para ele, e ele falou, não, eu pagarei meus votos. Deus falou, pronto, pode colocar ele na terra seca, peixinho. Né? Deus usou o peixe. Amém? E aí no capítulo 3 diz assim, a palavra de Adonai veio a Jonas pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e anuncie a ela a mensagem que eu der a você. Assim Jonas partiu e foi a Nínive, como Adonai havia dito. Nínive era uma cidade tão grande que para atravessá-la eram necessários 3 dias. E Jonas deu início à travessia da cidade e findou no 1º dia. Irmãos, a cidade era tão grande que demorava 3 dias para atravessar. Jonas era um bicho teimoso. Ele estava tão irritado de ter que pregar lá em Nínive, que ele fez o quê? Um dia, ele pregou na cidade inteira. Imagina o quanto esse homem não andou rápido. Imagina que mal dava para o povo ouvir, né? Ele devia passar, aí ele continuou dizendo assim, ó, deu início e acabou em um dia. E ele falava assim, Nínive será arruinada em 40 dias. Eu imagino Jonas passando por Nínive. Imagina, para ele passar em um dia, Nínive será arruinada, Nínive será arruinada. Nínive, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouve mais, né? Porque ele não queria estar lá, ele não queria que o povo se arrependesse. Então ele fez muito rápido para sair logo de lá. E olha só o que aconteceu, mas o povo ouviu. No 5, e o povo de Nínive creu em Deus, eles estabeleceram um jejum, vestiram-se com pano de saco, do maior ao menor. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu o pano de saco e se sentou sobre as cinzas, que era um símbolo de humilhação. Ele mandou fazer o seguinte anúncio por toda Nínive: por decreto do rei, de seus nobres, nenhuma pessoa ou animal, nem bois ou ovelhas deverá pôr nada na boca. Não comam nada, nem bebam água. Cubram-se de pano de saco, pessoas e animais, e clamem a Deus com toda a força. Que cada um se volte do seu caminho mau, da prática da violência. Quem sabe, talvez Deus mude de ideia, compadeça-se e não use sua ira ardente, assim nós não pereceremos. Quando Deus viu que os atos deles demonstravam que se haviam voltado de seus caminhos maus, ele se compadeceu e não trouxe sobre eles a punição com que o ameaçou. Deus
teve misericórdia de Nínive. E aí, no capítulo 4, vamos ver a reação de Jonas. No entanto, Jonas ficou muito desgostoso com isso e ficou irado. Irmãos, o povo se arrependeu. Deus teve misericórdia, não destruiu a cidade e Jonas ficou muito bravo. Adonai, ele disse, Adonai, eu não te disse que isso aconteceria? Olha o relacionamento dele com Deus. Quando ainda eu estava em minha terra, esse é o motivo de eu ter tentado fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, vagaroso para irar-se e rico em graça, e que te compadeces e não aplicas a punição. Portanto, Adonai, por favor, tira a minha vida, é melhor eu morrer do que permanecer vivo. Adonai perguntou, é justo que você se ire tanto? Irmãos, se eu fosse a professora de Jonas, ele já não seria o escolhido, porque respondão ainda. Ele é respondão, né? Olha o que ele fala para Deus. Ele fala para Deus assim, tá vendo, Deus? Eu tinha te avisado. Eu tinha te avisado. Era isso que ia acontecer. Eu sabia que o Senhor era bonzinho, que o Senhor ia ter misericórdia daquele povo. Irmãos, o que será que o povo de Nínive tinha feito para Jonas, que causou uma ferida tão grande? Sabe de uma coisa? Jesus ensinou que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos. Vocês sabiam disso? Até por aqueles que nos fazem mal, que falam mal de nós. Jesus foi até a cruz apanhando, cuspido, injustiçado, porque ele não tinha cometido nenhum crime. E hoje, quando a gente vê alguma injustiça, a gente fica tão indignado, né? Quando você vê alguma injustiça, se você souber de uma pessoa que foi presa injustamente, causa uma indignação na gente. Ou se nós somos injustiçados de alguma forma, nós ficamos indignados. Mas Jesus foi até a morte de cruz, injustiçado, por amor das nossas vidas. E sabe por quê que Deus permitiu Jonas passar por tudo isso? Para nos dar uma lição de amor. E para nos mostrar o quanto Ele é misericordioso. Porque Ele foi misericordioso com Nínive. Mas Ele foi muito misericordioso com Jonas também. Ele estava ensinando Jonas. E aí no 5 diz, Jonas saiu da cidade, encontrou um lugar a oeste, onde preparou um abrigo e sentou-se à sua sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. Adonai, Deus, preparou uma mamoeira e fez crescer sobre Jonas, para lhe fazer sombra para a cabeça e diminuir seu desconforto. Por isso, Jonas ficou contente com a mamoeira. No entanto, ao amanhecer do dia seguinte, Deus preparou uma lagarta e atacou a mamoeira, e ela secou. Então, quando o sol nasceu, Deus preparou um vento oriental escaldante. E o sol bateu na cabeça de Jonas com tanta força que ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, seria melhor eu morrer que continuar vivo. Deus perguntou a Jonas, é justo que você se ire tanto por causa de uma mamoeira? E ele respondeu, olha só como ele era respondão, né, com Deus. Sim, é justo que eu me ire a ponto de desejar morrer. Ele estava muito mal, Jonas. Adonai disse, você se preocupa com a mamoeira, que não lhe custou nada. Você não fez nada para ela crescer. Ela surgiu em uma noite e pereceu em uma noite. Mas deveria eu me preocupar com a grande cidade de Nínive, em que vivem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, sem contar todos os animais? Deus é Deus de amor. Deus estava ensinando para Jonas. Deus não deixou de dar uma missão para Jonas, com todos os problemas que ele estava passando, com todas as feridas. Deus curou a ferida, mas ele não deixou de dar uma missão para Jonas. Veja bem, Deus nos escolheu do jeito que nós somos. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos improváveis, nós somos cheios de defeitos. Nós somos humanos, mas a busca da santidade,
a busca da palavra do Senhor, a obediência e principalmente o amor é que costura a história da igreja. É o vapor que move a igreja, é o que nos faz chegar longe. Deus tem misericórdia de Ubatuba, Deus tem misericórdia de São Paulo, do Brasil e das nações. Deus deseja que nós levemos esse amor a todos os povos. Mas, e se Deus pedir para você entregar uma palavra de salvação para alguém que te fez mal? Que falou mal de você, que te feriu, que te ofendeu? Será que nós somos capazes de agir como Jesus? De ter a compaixão e amar como Jesus amou? Será que nós somos capazes de perdoar e de deixar Deus curar a nossa alma? Irmãos, ferida na alma é curada pelo Espírito Santo. Toda segunda-feira, às 19h30, nós temos o culto de cura e libertação. Você está convidado. Se você tem alguma coisa ainda que prende a sua vida, que te impede de avançar, porque você tem uma ferida que te faz fugir da presença de Deus, que te faz pular fora do barco, que te faz sair do ministério, que te faz desobedecer a Deus, venha no culto de cura amanhã. Porque Deus vai te curar. Nós vamos orar hoje, mas venha no culto de cura, porque a cura é um processo. Não vai ser essa oração aqui. O perdão é um processo. Você não perdoa assim. Tem feridas que são profundas. Jonas passou por um processo. Deus teve que usar formas para curar a vida dele. Então venha. Amém? E se você tem problemas, não se sinta alguém que Deus não escolheria. Porque Deus deseja salvar a todos. Deus quer te escolher. Deus te escolheu. Não fique permitindo que desculpas, que alguma coisa que você viveu, alguma mágoa, te impeça de obedecer a Deus, de servir ao Senhor no ministério. Nós somos uma igreja apostólica, uma igreja viva, uma igreja que trabalha, uma igreja que avança. Às vezes as pessoas que estão aqui servindo a Deus, fiéis, obedientes, que amam a Jesus, estão em ministério, estão na escola Gamaliel, às vezes vêm falar comigo com o André de alguma viagem apostólica, com vergonha, assim, pastora, mas é aberto, será que eu poderia ir? Mas é claro, meu irmão, é para todos que querem servir a Jesus. Nós estamos aqui para servir o Senhor, para alcançar as nações, para amar as vidas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Amém? E por último, eu vou pedir para o louvor subir, por favor. Amém. Eu queria ler só um último versículo com vocês, Colossenses 1:13. Amém? Diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Sabe, esse amor e essa compaixão que Deus sentiu por Nínive, o amor e compaixão que Deus sentiu por Jonas, que tratou a vida de Jonas, esse amor e compaixão que Deus tem, Ele materializou esse amor através de Jesus Cristo. O reino do Filho do seu amor. O Filho do seu amor é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como homem, morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Morreu na cruz por pecados que Ele não cometeu, mas pelos nossos pecados. E é o sangue de Jesus que costura a nossa história com a história de Deus. É o sangue de Jesus que nos dá acesso a Deus. Então, nós vamos ficar em pé agora, amém? Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero que aí no seu lugar você medite nessa palavra. E se você pulou do barco de Deus, né? Tentou entrar em outro barco, tem fugido do Senhor. Se você se afastou do Senhor, hoje é a noite que você vai poder se reconciliar com Jesus Cristo, amém?